Nos cultos da noite, irmãos, estamos aproveitando a oportunidade de estar com a igreja e estamos usando de palavras para distinguir as nossas mensagens. E hoje eu quero falar sobre a palavra adoração, essa palavra adoração. Ela é muito importante para nós e a respeito disso vamos conversar um pouco falando desse termo. Daqui a pouquinho vamos ler o Salmo 95 e aí vamos ler todos juntos o Salmo 95. Mas vamos começar pensando em adoração lá no Éden. É muito importante esse raciocínio de pensarmos na palavra adoração no Éden. A palavra de Deus nos diz que Deus, depois de criar todas as coisas, Deus criou o homem para o louvor da sua glória. É declarado sobre o homem que ele é a coroa da criação, o ponto máximo da criação. E depois de ter criado o homem, Deus disse: isso é bom, verdadeiramente bom. Oi, amor. Os irmãos estão vendo ensaio agora. Quando você vê tua esposa, você fica assustado, né? Tem louvor, sim, tem louvor. E amada igreja, o homem foi criado como realmente o louvor da glória de Deus. Quando Deus olhou para o homem lá no Éden, ele disse: isso é maravilhoso. A glória de Deus estava sobre o homem. Daqui a pouco Deus dá uma olhadinha para o homem e descobre que alguma coisa não está bem com ele. Eu fico imaginando Adão, né? Andando por aquele jardim bonito e viu para que cada animalzinho havia um par. Mas para ele não tinha par. O sujeito se achou sozinho. E de repente, mesmo tendo a glória de Deus, sendo cheio do Espírito Santo de Deus, sabe o que aconteceu? Deus olha para ele e diz assim: esse camarada está triste. Ele está incompleto. Ele percebeu que falta alguma coisa na vida dele. Mas eu quero garantir para esse homem que ele é a coroa da criação. Parece que aquela voz doce de Deus de elogios cessou, porque ele diz que a lua, as estrelas, era muito bom. Os mares, os grandes peixes, os grandes animais, a relva que cobriu o mundo, ela era simplesmente estonteante e maravilhosa. Ele disse que era bom. Mas quando ele olhou para o coração do homem andando lá, ele disse assim: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma disjuntora, para que esteja sempre diante dele. A palavra de Deus diz que Deus deu um sono, Carlão, Luci, sem anestesia. Ou anestesia divina é um negócio inacreditável, porque o sujeito dormiu. Ele tirou com a sua mão, o Deus Todo-Poderoso, uma costela. E eu quero dizer para a equipe de louvor o seguinte: que essas moças que cantam aqui foram tiradas da costela. E hoje, passado tantos anos, irmãos, sabe de onde você tira o DNA mais perfeito? Não é do cordão umbilical de um bebê, mas é da costela humana. Deus sabe de onde Ele tira o que é bom. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. E agora Ele apresentou Eva para Adão. Adão, quando olhou para ela, irmãos, Adão, se você pensa que você tem o marido mais bonito da terra, você não tem. Porque o marido mais bonito da face da terra é aquele Adão. É o cara mais lindo do mundo, porque saiu das mãos de Deus, irmãos. Deus não faz coisa mais ou menos não, faz coisa grande. A mulher que saiu das mãos daquela costela ensanguentada, ela era muito linda. Quando Adão olhou para ela, a palavra foi uau. Foi aí que surgiu a palavra uau. Uau. E naquele momento, aquele casal, vivendo aquele momento lindo, naquele jardim, eles tinham plena comunhão com Deus. Eles viviam para a glória desse Deus.
adoração não era problema para eles, porque a vida deles era uma expressão permanente de adoração ao Deus que os criara. Mas de repente, nessa história bonita, surge uma serpente. E ali começaram os nossos problemas. A mulher comeu daquele fruto desobedecendo a ordem do Deus Criador, mesmo sendo uma adoradora perfeita. Ela era livre no seu arbítrio. E ela decidiu provar. E não somente provou, como também deu para o seu marido provar. Um dia a gente fala sobre isto. Se Adão foi obrigado a provar, porque toda mulher é insistente. Como quem diz, não me deixe sozinha nisso. Depois que eu dei uma mordida naquele fruto, tudo mudou. Muda comigo. E uma mulher é persuasiva, né? Não é verdade, irmãs? É verdade ou mentira? Bom. Eu não senti muita força não, viu, homens? E ali naquele momento, a palavra adoração, ela foi partida ao meio. Aqueles que adoravam a Deus com as suas vidas, sendo a coroa da criação, agora tudo aquilo caiu. Tudo caiu. E a gente vai ter que virar algumas páginas do Gênesis para depois descobrir as expressões que diz: então os filhos do homem voltaram a adorar a Deus. Hoje eu quero falar sobre adoração, mas eu quero te convidar agora para que você, talvez pela primeira vez na sua vida, você adore a Deus não porque alguém esteja cantando, mas eu quero pedir que você adore a Deus do íntimo do seu ser, porque é daqui que Deus tira o perfeito louvor, é do íntimo do nosso coração. E eu espero que esta igreja, em matéria da adoração, esteja sempre prostrada diante desse Deus poderoso. Porque, irmãos, não nos enganemos. Não pense que Deus, na virada do dia depois do homem ter pecado, que Adão era o mesmo. Não, ele já não era o mesmo. A adoração foi quebrada. Não pense vocês no Deus popular dos nossos dias, que Adão disse assim: ô Senhor, eu ouvi a tua voz aí, fiquei com uma vergonha tremenda tal, mas eu sei que o Senhor me aceita. Tu és o Deus que recebe tudo que a gente dá. A serpente nos tapeou, ela nos enganou e agora olha nós aqui. Não se engane, não se engane. As expressões de Gênesis, elas são fortes. Eles abaixaram a sua cabeça e a partir daí, para adorarmos a Deus, nós temos que nos inclinar, porque não temos o direito de levantar o nosso rosto para esse Deus maravilhoso. É prostrado que nós fazemos isto. Não é dando ordens para Deus, Senhor, nós somos iguais. Não, 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 não. É prostrado. E só lá na frente, quando Jesus morreu naquela cruz pelo meu pecado e pelo seu pecado, é que Deus nos ergueu no Calvário. E nos olhando agora através da pessoa bendita de Jesus Cristo, Ele recebe a nossa adoração. Através dele, Jesus. Por isso dizem as Escrituras Sagradas: dele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Glória a ele eternamente. De pé, igreja, vamos louvar ao nosso Deus. A ti bendirei para sempre. A ti bendirei.
Glória a Jesus. Louvado seja o nome dele. E através de Jesus agora, a essência da adoração, nós podemos adorar e colocar as nossas vidas no altar da adoração. Vamos dar as mãos, irmãos, vamos unir todas as fileiras, vamos cantar esta canção de mãos dadas. Sem a igreja de Cristo não haveria essa essência do elogio ao nosso Deus, a adoração. Deixou os céus pra me encontrar, aqui não é o seu lugar, um amor assim, o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o seu perdão me alcançou, um amor assim, o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou, um amor assim, o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou, um amor assim, o mundo não conheceu. No altar da adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar, De adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. seja exaltado. Seja exaltado.
Abrace seu irmão em Cristo e diga para ele: você é um adorador? Um adorador. Que adore a Deus em espírito e em verdade. Vocês podem se assentar. Irmãos, não nos enganemos a respeito da adoração. Se você está aqui neste lugar e não há um sentimento no seu coração de genuína adoração, provavelmente você está perdendo o tempo da sua vida. Está perdendo. E não se engane, irmãos. Deus não chegou para Adão e cobrou qualquer coisa dele. Deus não exige adoração nossa. Não sei por que ao longo dos anos, nesses últimos anos, parece que nós temos um Deus que necessita da nossa adoração. Irmãos, Deus não necessita de nada nosso. Ele tem tudo porque Ele é absoluto. No entanto, irmãos, Ele tem prazer naquilo que aconteceu agora. Uma igreja de mãos dadas, adorando esse Deus maravilhoso, irmãos. Eu não sei se isso comove seu coração, mas comove o meu. Eu fico aqui, irmãos, explodindo dentro do meu coração. Sabe por quê? Talvez você tenha nascido num bom lar. Talvez você tenha nascido num lar cristão. Você recebeu desde a sua tenridade uma boa instrução. Eu conheci Jesus anos mais tarde. Eu sei o que significa o perdão verdadeiro e absoluto. Irmãos, não nos enganemos que no dia do pecado, Adão entrou por aquele jardim e quando ouviu a voz de Deus, ele disse para Deus: e aí, cara, foi mal, deu errado. Porque é isso que as pessoas hoje dizem a respeito do nosso Deus. É assim que eles tratam Deus, como se Deus fosse um homem. Não nos confundamos, irmãos. Deus é santo. E quem se aproxima dele, trema. Porque com Deus não se brinca. Há muitas pessoas dentro da igreja que serão condenadas ao inferno, porque durante toda a sua vida não adoraram a Deus. Simplesmente queria que uma equipe de louvor produzisse entretenimento. Irmãos, nós não precisamos de entretenimento, nós precisamos da palavra do nosso Deus para corrigir nossa vida. Porque infelizmente hoje, sinto muito em dizer, o que a igreja mais quer é entretenimento, louvor. Nesse sentido que se diz. Mas não nos enganemos. A palavra esconder na Bíblia significa que ele cobriu o seu rosto, porque ele sabia que Deus é santo. Ele não se escondeu de Deus, ele se escondeu dele mesmo. Não pensemos, igreja, que quando Deus manifestou a sua glória no tempo de Isaías, Isaías ia vivendo a sua vida normal, da descendência de profeta, sentava na cadeira de profeta no templo, e que ele era profeta de Deus. Ele não era profeta de Deus. Ele vinha da linhagem profética. Aí Isaías diz assim, no tempo em que morreu o rei Uzias: eu vi o Senhor assentado no seu sublime trono. Eu contemplei a glória do Senhor nosso Deus. E não pense que Isaías disse para Deus assim: olha, eu sou membro da Igreja Batista Boas Novas, Senhor. Fui batizado, meu nome está escrito lá, e etc e tal. Senhor, eu sou da linhagem real, eu sou um dos profetas separados por Senhor. O Senhor se lembra de mim? Não, irmãos. Ele simplesmente se prostrou. Ele se dobrou diante desse Deus maravilhoso, porque santo é o Senhor. Mas por uma razão, igreja, que eu não sei explicar, eu acho que o povo de Deus hoje entende que eles são consumidores. E que eles vêm à igreja,
e simplesmente estão consumindo o que a igreja pode dar. Não, você é adorador. Se um dia você entregou a sua vida ao Senhor Jesus e foi real, se você naquele dia confessou com os seus lábios que Jesus é o Senhor, você deixou de ser mera criatura de Deus e passou a ser filho de Deus, um adorador e uma adoradora. Essa é a diferença. Qual que é a diferença amanhã das pessoas que vão lotar um vagão do metrô em São Paulo? Existem aqueles que continuam sendo criaturas de Deus, mas haverá alguns que entrarão por aquelas portas e eles são adoradores, filhos do Deus Altíssimo. Eles estão restituindo aquilo que foi tirado do homem no momento do pecado. Eles estão levantando mãos santas no santuário e declarando que o nosso Deus é santo e todo-poderoso. Mas não somente isso, eles vivem uma vida correta diante de Deus e dos homens. Porque não nos enganemos, não adianta irmos no louvorzão, atravessar a rua e ir para a balada crente. Deus está olhando isso tudo. E o juízo de Deus virá primeiro sobre a casa dele. O juízo vai chegar, irmãos. O juízo vai chegar. E o dia que Jesus Cristo vir para buscar a sua igreja, vai ser um dia de grande espanto e sofrimento como nunca houve na face da terra. Haverão muitos que pensam que estão salvos, mas continuam ainda como apenas criatura de Deus, porque simplesmente se convenceram que a igreja era um bom lugar para ficar. Não nos enganemos, Deus está procurando nesta congregação genuínos adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E Deus tem prazer nestas pessoas. Eu quero dizer que não só nós que temos voz, é que somos adoradores nesta noite. Nós temos aqueles que não têm uma voz, mas eles são genuínos adoradores. Eles adoram a Deus em espírito e em verdade sem ter uma voz, mas com as suas vidas eles adoram Deus Todo-Poderoso. Porque o ponto é esse. Deus queria continuar recebendo glória da coroa da criação, mas por causa do pecado, tudo isso aparentemente foi destruído. Mas Deus, em Adão e Eva, Ele nos vestiu. Adão e Eva tinha que entender que alguém tinha que ser sacrificado para que Deus pudesse vesti-los. E Deus, com as suas próprias mãos, matou um animal, dessecou um animal. Eu fico imaginando Eva delicada, olhou para tudo aquilo e disse: ai, que coisa mais horrível, nunca vi morte. Mas Deus diz: abre os teus olhos, porque depois da tua desobediência, sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Porque Deus queria que aqueles dois e a sua descendência fossem adoradores do Deus vivo sobre a face da terra. O amor de Deus fez isto. Foi a santidade de Deus que construiu o plano, para que nada ficasse perdido no Éden. Pelo contrário, que tudo fosse autenticado no Éden. E depois daquilo, Deus é tão sábio que tirou o homem daquele jardim. Porque agora, uma vez contaminados pelo pecado, se eles provassem de uma outra árvore que havia naquele jardim, que poderia dar a imortalidade a cada um deles, o pecado estaria perpetuado sobre a raça humana. Não haveria solução para o pecado. Por isso Deus derramou o sangue de um animal, mostrou a eles que para haver perdão, e havia perdão, um animal tinha que morrer. E agora Deus diz: fora daqui. Não porque eu não tenha planejado isso para você e para a sua descendência. É que agora nós temos um outro problema. Quem sabe o teu livre-arbítrio te leve para outra árvore.
e aí não haverá mais conserto. Mas aí ele gloriosamente diz: serpente, você tem pernas e você anda. A partir de agora, você vai rastejar. Você vai comer do pó da terra. É interessante perceber que em 1937, o homem descobriu que as cobras tinham perna. Deus diz isso no primeiro livro da Bíblia. Os homens precisam aprender com o Senhor do Universo. Ele vira para a mulher, diz: mulher, você ia gerar crianças sem dor nenhuma e seria um prazer. Você ficaria grávida e no tempo certo você daria à luz a muitos filhos, enchendo toda a terra. A partir de agora, será com dor. Mas ele também disse à serpente: um dia, do ventre da mulher, vai surgir um que pisará sobre a tua cabeça. Tudo é perfeito no plano de Deus. Agora, o que Deus esperava do homem? A adoração. Como resposta ao amor de Deus e à sua santidade que não muda, não tem nuances, não tem variação. Deus é absolutamente santo. Por isso, quando você entra nesse lugar para adorar a Deus, você está no lugar que Deus mais deseja que você esteja. Por isso a Bíblia diz que Deus habita nos louvores do seu povo. Porque Ele faz isto. Senhor, a natureza te louva e te adora. As montanhas batem palmas de louvor ao Senhor. É o que diz as Escrituras. O mar, ele se balança de um lado para o outro, atestando que tu és louvado, eternamente louvado. Mas Deus tem prazer no louvor do seu povo. Por isso eu imagino que tudo que Deus quer receber numa noite como esta, não é só a tua vida entregue no altar dele, mas é lábios que possam elogiá-lo, adorá-lo. E é isso que nós fazemos. É isso que Deus quer. Por isso Ele habita nos louvores. Mas há uma coisa muito gostosa nisto. Aparentemente pode alguém achar que Deus será o maior beneficiado do nosso ajuntamento. Não é assim. Você já percebeu quando nós nos ajuntamos para adorar o nosso Deus, quem são os mais beneficiados? Não sei se você sente isto, mas eu sinto claramente, nós somos os mais abençoados. Nós viemos aqui para servi-lo através da adoração, mas sabe o que acontece conosco? Nós somos abençoados por esse Deus. É como se algo acontecesse que nós não sabemos explicar, porque Deus habita nos louvores do seu povo. E isso é muito precioso. Pastor, então como eu devo me aproximar de Deus? Como eu devo adorá-lo? Então vamos voltar. Como que as igrejas no passado, elas eram extremamente corretas. Quando você chegava numa igreja, acontece muito isso, você pode ver nos templos antigos da Europa. Você tem o banco da igreja, e aí você olha para frente e você viu uma tábua bem grande, que você deitava a tábua, e aquele banco era banco e genuflexório. Você consegue dizer essa palavra complexa aí? Genuflexório. Genuflexório. O cristão chegava, olhando para frente do santuário, ele se ajoelhava, ele se prostrava. E sem que ninguém dissesse nada, cada um deles faziam as suas orações, adoravam a Deus. Ninguém chegava em cima da hora. Ninguém
Ninguém saía antes da hora, irmãos. Ninguém. E por quê? Porque esse era o sentimento que eles traziam oriundos de todos os antepassados das Escrituras Sagradas. Ele tinha que se aproximar de Deus, já dobrando-se na presença de Deus. Por isso que havia o genuflexório. Eu sei que nós não temos isso porque temos cadeira de plástico. Se você chega aqui, o máximo que você faz é se ajoelhar ao contrário e adorar a Deus. Deus está vendo isso, não se preocupe, eu não estou falando da forma. Eu estou falando a respeito do conteúdo da adoração. Podemos adorar a Deus num leito de hospital. Podemos adorar a Deus sem ter voz, porque Deus é adorado aqui dentro. Mas desde que eu tenha uma vida que se inclina para o nosso Deus Todo-Poderoso, em reverência àquilo que Ele é, eu me inclino para Ti, Senhor. Eu me inclino para o Senhor. Eu me inclino diante de Ti, porque Tu és santo e eu sou pecador. E se não fosse Jesus, tudo isso que nós estamos vivendo seria simplesmente uma encenação. Seria religião. E Deus não quer isto. Sabe, quando o coração da gente já está dobrado diante de Deus através de um quebrantamento genuíno, quando a gente já chega na igreja com o nosso coração partido, dilacerado, só de pensar de estar na casa do Deus Altíssimo. Mas hoje não é isto que acontece, infelizmente. As pessoas, elas chegam correndo para a igreja, chegam esbaforidas na igreja, briga com o marido, briga com a mulher, briga com os filhos porque estão tudo atrasado, chega correndo, chega em cima da hora. Irmãos, esse é o estilo de vida nosso. Parece que Deus merece o resto da nossa vida, quando eu deveria estar inteiro aqui e chegar antes, pronto para adorá-lo, em espírito e em verdade. Mas hoje, simplesmente substituímos a palavra adoração pelo sentimento de cantar para Deus, irmãos. Cantar é um departamento. Adorar a Deus procede de um coração de um adorador. Vem lá do íntimo do nosso ser. Não é animação de auditório, irmãos. Porque se fosse assim, eu acho que Silvio Santos e o Faustão faria melhor do que todos os pastores. Eles são grandes animadores de auditório. E como eu fico preocupado com o povo de Deus. Outro dia fui num culto, irmãos. Tá assim. Alguém ainda assim. Não sei o que lá, não sei o que lá. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Tropeçou, caiu. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém, irmãos? O apóstolo Paulo diz que o amém tem que ser sobre todas as coisas. Não é um encaixe emocional para a gente animar auditório nenhum. Porque Deus não fica animado com auditório animado. Deus fica encantado com um coração adorador, que brota de lá de dentro. Por isso que a Bíblia diz, é dos bebês que mamam no seio de uma mãe, é que eu tiro o perfeito louvor. Eu fico imaginando, até bem pouco tempo, o pequenininho não queria a mamadeira lá em casa, ele queria o seio da mãe. E um dia ela estava dando de mamar, eu sentei perto dela e disse para minha filha assim: Deus está sendo adorado, 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 Deus está sendo adorado. O que é isso, pai? É porque Deus diz que do bebê que mama ele tira o perfeito louvor. Está saindo louvor aí, porque ele está mamando, sugando, o espírito dele é puro. É assim que Deus é adorado. Desde que o defeito de fabricação entrou na gente, nós não sabemos adorar a Deus. E só podemos adorá-lo se dentro do nosso coração nós nos encurvarmos num gesto de respeito, temor e reverência a esse Deus poderoso. Mas hoje, irmãos, o povo de Deus não tem mais temor de Deus no coração.
Tem gente pecando porque Deus vai perdoar no domingo, irmãos. Tem gente que erra em toda semana erra o mesmo pecado e diz Deus perdoa no domingo. Falta de temor de Deus no coração. Já viu alguém falando mal de um parente? Tudo crente. É falta de temor de Deus no coração, porque Deus abomina quando a gente fala mal de alguém. Não temos mais temor. Eu fico imaginando como esse pessoal que toca instrumento aqui na nossa igreja tem que ser vigiado. Alguém tem que lembrá-los que não existe ensaio. Tudo é apresentação. E não pense eles, que eles vão se preparar maravilhosamente. E se eles estiverem na carne se preparando maravilhosamente, alguém que filma, alguém que cuida do som, alguém que faz os cortes na imagem, mas se não estiver realmente curvado na presença de Deus com espírito de louvor e adoração, alguma coisa vai dar errado e diz assim: quem errou? Quem que é isso? A corda do violão quebrou. Irmãos, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe quando Ele acende a luz e quando Ele apaga a luz. E quando Deus manda qualquer aviso, Ele está ensinando a sua igreja temor em primeiro lugar. Mas não é isso que o mundo quer hoje. As igrejas hoje querem movimento. A turma quer agitação. E se esquece da genuína adoração que parte de um coração inclinado na presença de Deus. Antes de lermos o texto, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Como vocês acham que a igreja perseguida nos países, 58 países onde não há liberdade religiosa, como que eles adoram? Eles se reúnem aqui para cantar como a gente canta, irmãos? Impossível. Você quer saber como eles adoram? Eles colocam o rosto em terra. E vem alguém no ouvido deles e diz assim: seja exaltado. Aí vai para o próximo, falando no ouvido, quase sussurrando. Mas os irmãos acham que aquela igreja não louva? Ela louva. Ela louva. Não pense cada um de nós que quando Deus se revelou a Isaías, ele ficou firmão no seu trono e mostrou as credenciais dele, sou profeta. Não, ele se encurvou na presença de Deus, porque foi manifesta a santidade do Deus Altíssimo. Santidade do Deus Altíssimo. Moisés, que andou com Deus, ele disse para ele mesmo certa vez: eu não vou virar os meus olhos para lá, porque lá estava o Senhor. Quem sou eu para contemplar a face do Deus eterno? Miserável homem que sou, disse Paulo. Mas nós não, nós somos donos de Deus agora. Nós sabemos como Deus funciona. A teologia sistemática nos ensina como Deus funciona, como Ele quer ser adorado e etc. Então é assim. Você faz isso, aperta aquele botão, você acha desse jeito e pronto, já surgiu a adoração. Não, não, não. Deus continua buscando esses adoradores que nós vamos ler neste salmo, esse salmo tão precioso, esse salmo tão grandioso. Você tem salmo aí na sua Bíblia? Então abra aí. Estou falando da Bíblia física mesmo. A virtual eu sei que você tem. E você já até achou. É mais fácil. O Salmo 95 nos diz assim: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Você para pensar no que está escrito aqui num verso tão pequenininho. Eu convido vocês a que unamos as nossas vozes com alegria e vamos cantar ao Senhor. Mas vamos aclamá-lo como a rocha onde os meus pés foram firmados, a rocha da minha salvação. Filhos,
Filhas, diz o verso 2, vamos à presença dele com ações de graças. Pedir depois, mas eu vou entrar na presença de Deus com ações de graça. Vamos aclamá-lo de novo. O Senhor já disse aclamar como a rocha da nossa salvação. Então note essa palavra, aclamá-lo com cânticos de louvor, com canções espontâneas. E não se esqueçam, pois o Senhor é grande, é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Por isso que culto a Deus é uma resolução. Nós não admitimos nenhum Deus, a não ser o único Deus vivo e verdadeiro. Não nos encurvaremos a eles, não os serviremos, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Esse é o poder de Deus. Deus tem tudo em suas mãos. Dele também é o mar que nos assombra, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, 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 adoremos prostrados e ajoelhados diante do Senhor, o nosso Criador. É prostrado, é ajoelhado, que nós estaremos na presença do Criador. Pois Ele é nosso Deus e nós somos povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, o toque do Espírito Santo a ressoar no seu coração, não endureça o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, zombaram de mim, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Vamos fazer uma pausa aqui, igreja. O que é que Deus tem feito na sua vida, meu irmão, minha irmã? Será que você está se parecendo com o povo de Israel? Que passa o mar vermelho depois do deserto a pé enxuto. Deus dá um grande livramento. Miriam, na sua velhice, dança e canta na presença de Deus. Quando o mar se fechou, com todo o exército de Faraó, imediatamente começa a murmuração. Como alguém subestimasse o Deus que abriu o mar e agora não pode nos dar água no deserto. Irmãos, o que você acha? É mais fácil para Deus abrir o mar vermelho ou fazer a terra seca brotar água? O que é mais fácil? Os dois, irmãos. Tem muita gente que diz assim, é mais difícil para Deus abrir o mar vermelho. Irmãos, não tem nada difícil para Deus. Mas o que Deus quer dizer é o seguinte, aos olhos humanos, eu sou Deus que tirei vocês da escravidão. Estou levando vocês para a terra prometida. Vocês acabaram de ver um sinal miraculoso de Deus que muitos gostariam de ver e não verão. No entanto, vocês estão vendo a água brotar e já estão reclamando. A água não é 100% alcalina, Senhor. Eu queria uma água da garrafinha. Eu queria água do pastor lá, Bioleve. É aquela água que eu quero. Eles estavam tentando a Deus, porque Deus já estava produzindo o melhor para eles. É por isso que esse texto existe e diz assim, não atentem contra a santidade do vosso Deus, como o povo de Israel fez lá no deserto. Não vão por esse caminho. Mas tem muita gente que faz assim, né? Senhor Deus, eu vou para a tua casa hoje. E o Senhor tem que me responder, Senhor.
Ah, o Senhor vai ter que me dar, porque eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu fico imaginando os anjos. Se Deus tem anjo que comanda as ordens, eu fico imaginando a cara dos anjos, vendo as nossas conversas com Deus. Acho que o anjo diz assim: Senhor, Ele falou isso mesmo? Ele falou isso mesmo? Eu vou hoje para a tua casa, e se o Senhor não me respondeu o que eu preciso, eu nem sei o que eu faço com o Senhor. Nem sei se vou continuar andando nos teus caminhos, porque desde que eu entrei na igreja e comecei a andar nos teus caminhos, tudo ficou pior, Senhor. Ei, deixa a água brotar, deixa a água correr, deixa a chuva cair, porque quem está mandando é Deus. Se aquete diante deles todos. Eu fico imaginando, se a expressão do deserto é verdadeira, eu fico imaginando se eu pudesse colocar um balãozinho de pensamento em cada um de vocês agora. Balão de pensamento, balão de pensamento, balão de pensamento, balão de pensamento, balão de pensamento. Eu fico imaginando o que eu leria nos balãozinhos de pensamento. Tem gente que diz assim: pastor, termina agora porque já é 7h56. Amanhã eu tenho que trabalhar, tenho que vender. Pastor, o senhor não sabe da minha vida, pastor. Pastor, eu não vejo a hora de pegar minhas crianças e sair correndo daqui. Estou com fome, quero comer aquela pizza. Aquela bem gordurosa, pastor. Aquela cheia de colesterol. Não, pastor, eu preciso ir porque eu ainda tenho que assistir o Fantástico. O show da vida, pastor. Eu fiquei imaginando no balãozinho dizendo assim: eu detesto esse pastor. Esse balãozinho, eu queria ter uma espingarda para dar um tiro. Pum! Mas você imagina por um momento Deus recebendo nesta noite todos os seus balãozinhos. E Ele está fazendo isso agora. Por isso que quando você entrou por aquela porta, quem sabe você entrou com a motivação errada. Veio para a igreja, obrigado pelos pais e dizendo: eu tenho que ficar lá porque meus pais estão me trazendo. O dia que eu fizer 18 eu nunca mais volto aqui. Deus já leu o balãozinho. Outro diz assim: eu não gosto daquele irmão ali não. Acho ele muito metido. Deus viu o balãozinho. Sabe o que Deus vai fazer? Quando você sair daqui, você vai dar de cara com o balãozinho dele. Ele vai orar para você: e aí, irmão, como vai? E você diz assim: vou bem. Porque Deus é muito criativo, viu, irmãos? Escuta o que eu te falo, viu? Você pode fugir de um irmão, Deus vai mandar ele andar nos teus caminhos. Sabe por quê? Porque Deus já leu o teu balãozinho. Mas quando alguém entra por lá e diz assim: Senhor Deus, miserável homem que sou, chego a este santuário para te adorar, mas eu não sou digno do teu amor e da tua graça sobre a minha vida. Senhor, quando eu te louvar, recebe o meu louvor, ó Deus. Eu me inclino diante de ti, ó Deus. Eu quero te adorar nesta noite, porque adorar faz bem ao meu coração. Parece que cada parte da minha vida fica completa quando eu te adoro. Aí Deus já viu o balãozinho. E Ele diz: bem-vindo, filho meu. Bem-vinda, filha minha. Eu tenho prazer em ouvir a tua voz. O teu coração e a tua adoração num gesto inclinado na minha direção, eu recebo e te abençoo. Porque eu busco nesta igreja adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Não há nada que eu possa fazer para comprar a graça de Deus. Graça é graça. Não há nada que eu possa fazer cantando a melhor canção do mundo para a misericórdia. Temo no meu coração que a gente se torne ao longo da vida cristã genuínos profissionais dos cultos. Como eu tenho preocupação com uma ordem do culto.
E às vezes todo mundo diz: pastor, nós estamos aí televisionando e tudo mais, pastor, estamos passando na internet e tudo mais, eu precisamos de uma ordem do culto com tudo arrumado. E ela está aqui, viu, irmãos? Mas, irmãos, tem hora que eu digo assim: Senhor Deus, meu coração não aguenta. Deixa eu mudar isso aqui, Senhor. Porque as mentes racionais querem controlar o sobrenatural. Irmãos, agindo Deus, ninguém pode impedir, porque Ele é Deus e Deus da nossa vida, querida igreja. A partir do momento que a gente se torna já e diz: eu sei como Deus trabalha, irmãos, eu fico com arrepio na minha espinha. Eu digo: quem é que pode dizer isto a respeito do nosso Deus? Ninguém, ninguém, ninguém pode. Diz o texto ainda: durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato e não reconheceram os meus caminhos. Os meus caminhos. Por que Deus diz isto nesse salmo, falando de louvor? Porque aquele povo foi ingrato, irmãos, para com Deus. Que ingratidão! Deus os tirou do subjugo dos egípcios e colocou-os a caminho de uma terra nova, mas por causa da dureza do coração deles, irmãos, a caminhada com aquela multidão de mais de 1,5 milhão de pessoas, que deveria durar no máximo 2 meses, durou 40 anos. 40 anos. Até que Deus olhou para o balãozinho e para o coração deles e disse: agora eles podem entrar na terra prometida. Mas não vai ser fácil. Existem gigantes, muralhas. E agora, um pequeno rio vai ser aberto. E vocês vão passar enxuto. E vocês verão a minha glória. E vocês darão glória àquele que é eterno. Diz o texto: por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Olha como Deus leva a sério um coração agradecido e um coração que se inclina diante deles, até ponto de ditar condenação. Óbvio, nós estamos aqui falando da lei, nós estamos ainda vivendo debaixo da lei, está tudo certinho ali. Agora, irmãos, quando a gente olha para a palavra que Deus escolheu para revelar isso tudo, irmãos, a gente fica um pouco preocupado com os dias de hoje. Um pouco preocupado. Porque ele diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. João 10, tanto o versículo 3 como o versículo 14. E ainda nesse mesmo texto, versículos 8, 10 e 11, fala a respeito de adoração. Então dá a impressão de que é realmente Isaías 29, 13, que diz assim: este povo se aproxima de mim e me honra com os lábios e com a boca, mas o coração deles está longe de mim. O seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens aprendidos de forma mecânica. Que diferença parece que entre a nossa boca e o nosso coração, esses 40 centímetros, ou daqui aqui, ou daqui aqui, irmãos, esse é o nosso grande problema. Porque muitos de nós estamos só cantando para Deus, mas não adoramos a Deus em espírito e em verdade. E hoje, irmãos, eu tenho que dizer que isso é muito comum nos dias atuais. E digo isso porque pastor hoje virou secundário.
Fui para uma reunião no norte do Brasil, 2h45 de louvor. E na hora da pregação, o jovem sorridente chegou na minha direção e disse: pastor, nós temos que entregar esse auditório até às 10 da noite, vê o que você faz aí. Eu olhei no relógio, 20 minutos. Irmãos, minha vontade seria esta: que o amor de Deus, o nosso Pai, essa foi a minha vontade, irmãos. Mas eu fiquei imaginando, os caras me colocaram no avião, me levaram para lá. E aí eu só fiquei assim: olha, o texto que eu tinha para dizer para vocês não vai dar tempo de dizer. Nós temos que deixar esse horário às 10, porque às 11 tudo isso tem que estar fechado. Encurtei tudo, mas teve um louvorzão, viu, irmãos? Teve um louvorzão. O pessoal rodopiou, tocou tamborim e pandeiros, dançaram na presença de Deus. Naquele dia eu disse: Senhor Deus, é o que Isaías disse, esse povo me honra com os lábios, dizendo que eu sou o Senhor, que eu sou Deus grande, que eu sou um Deus maravilhoso, eu sou a rocha dos séculos. Mas no coração deles, eles estão longe da genuína adoração. Saí daquele lugar dizendo assim: nos reunimos para pior e não para melhor. Não porque não louvaram, mas porque erraram o alvo. A adoração é a preparação dos nossos corações para recebermos a porção da palavra de Deus. O louvor nos toca e nos eleva e nos distrai de nós mesmos para que a palavra de Deus seja colocada no coração e na alma de cada um de nós. Mas o que nós fazemos? Nós queremos o entretenimento. E aí erramos o alvo. No Velho Testamento, todas as vezes que a palavra adorar seja, olha, irmãos, a maioria das vezes, não posso dizer completamente, porque a gente já sabe disto, né? A maioria das vezes, tá? Se não for 80, 90% das vezes que a palavra adorar surge, é sarrar a palavra ali usada. No Novo Testamento, ela aparece também com profusão. E no Novo Testamento é uma palavra grega muito bonita, proskineo. Sabe o que elas significam, ambas as palavras? Eu me prostro diante de ti. Eu me prostro. Eu me prostro diante de ti. Não é outro significado, é se prostrar. É curioso que muitas vezes nós estamos combatendo pessoas que se prostram diante de falsos deuses, enquanto nós mesmos não nos prostramos de corpo e alma, de espírito diante do nosso Deus. E aí a adoração fica só cantoria, e cantoria não é louvor. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 5, verso 6, diz assim: humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, ao seu tempo, vos exalte. Se encurve, se incline, faça isto. Eu me lembro quando Michael W. Smith escreveu uma frase que passou o mundo inteiro. E Michael W. Smith teve duas fases distintas na sua vida. Ele começou no mundo gospel, depois ele se tornou tão querido nos Estados Unidos que ele quis ir para o mundo secular. Foi para o mundo secular e quando chegou lá, ele descobriu que ele tinha que voltar para cá. Quando perguntaram para ele o porquê do retorno, ele disse: porque adorar é um estilo de vida. Não é um momento na minha vida e na tua vida, é meu estilo de vida. Por isso a gente sempre se encurva diante do poder da palavra do nosso Deus. Dias atrás, uma das minhas netas começou a ler uma história bíblica.
eu sentado no sofá, comecei a chorar. Porque a palavra de Deus nos constrange. Ela olhou para mim e falou assim: eu li errado? Falei: não, você leu certinho. É que a sua vozinha, sua voz tão linda, pegando letra por letra e juntando para contar a história para mim, parece que é um anjo de Deus que está dizendo para mim algumas coisas que eu não tinha ouvido ainda. Parece que tudo ficou novo de novo. Por isso, nós nos inclinamos na presença do nosso Deus. Nós nos inclinamos na presença do nosso Deus. Todos os atos de um crente têm conteúdo de adoração e deve ter conteúdo de adoração. Você se relaciona com pessoas? Conteúdo de adoração. Seu coração está sempre voltado para Deus. Você está na universidade, alguém lhe pergunta: puxa vida, o Brasil vai mal, eu estou muito triste. Você vira-se para essa pessoa e diz assim: eu vou orar por você, meu amigo. Eu também me entristeço com o Brasil, mas no entanto, eu tenho crido nesse Deus maravilhoso, porque tudo na minha vida diz respeito à adoração. Por isso que no outro domingo dissemos: Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Sabe por quê? Porque a bênção existe. Nós não estamos falando de qualquer coisa. Nós estamos falando de um estilo de vida, um coração quebrantado na presença de Deus. Claro que a gente poderia pegar, e já estou indo para o final, Colossenses. É um livro fantástico, né? Um livro de louvor e adoração. Paulo diz assim: ensinai, aconselhais uns aos outros com salmos. Pastor, deixa eu me dizer uma coisa. Pastor, eu não estou entendendo Deus na minha vida. Aí você entra com o Salmo 103. Deus mostrou os seus milagres ao povo de Israel, mas mostrou os seus caminhos a Moisés. Quem escolheu a melhor parte? Moisés. Moisés tinha o desejo de conhecer a Deus. O povo queria ver mar aberto, codornizes para comer, para encher a barriga. Era isso que eles queriam. Mas Moisés escolheu a boa parte, e que não vai ser tirada dele. Por isso que até lá naquele livro pequenininho de Judas, Satanás entra com uma questão a respeito do corpo de Moisés. Satanás é sorrateiro, né? É nojento, tinhoso, sem vergonha, cara de pau. E muito mais. Ele foi contender com os anjos de Deus a respeito do corpo de Moisés. O corpo dele, pela lei divina, não ficou onde deveria ficar, mas é muito sujo. Como se Deus estivesse preocupado com os restos mortais da gente. Ô irmão querido, nessa igreja a turma é enterrada e vira pó. A turma é cremada e vira pó. E tem gente que diz assim: pastor, e no dia do juízo? Eu digo: haverá alguma coisa impossível para Deus? Você vai receber o seu corpo da juventude de volta. Você vai receber tudo de volta, porque Deus é Deus. Não tem nenhum pó que Ele não possa unir. Não existe nenhuma pessoa que passa desapercebida a esse Deus, porque Ele é Deus, e Deus poderoso. Que Satanás discutindo a respeito da geografia? Irmão, Satanás foi o primeiro a criar GPS. Ele chegou lá e disse assim: olha, aqui pelo Waze, ele está dizendo que o corpo de Moisés ficou daqui para cá, Senhor. Aqui é território meu. O reino Pérsia pertence a mim. Deus diz: tira a tua mão suja daí. Moisés é meu para sempre. Porque enquanto o meu povo queria milagres, ele queria me conhecer melhor, e ele me conheceu. Ele me conheceu. Ele é Deus Todo-Poderoso. E é por isso que a gente tem que falar com os outros com salmos, né? Mas a gente tem que falar também com hinos. A gente tem que falar com outros com os cânticos espirituais. E eu sei que talvez a equipe de louvor tenha mais capacidade, né? Mas hoje mesmo eu vi o Nicolau Serikov subindo a Avenida Boas Novas e cantando. O que você estava cantando lá, Nicolau?
Mais do que você estava cantando. Já esqueceu, Nicolau? Rapaz, estou te usando de ilustração hoje. Já é 8h15, esse povo quer ir embora e você esqueceu que você cantou agora? Desmemorizado. Ele subiu cantando. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Ele não sabe, mas eu fui abençoado do outro lado da sala. Eu disse lá: Senhor, esse é teu povo. Já está chegando na tua casa com cânticos, com hinos, com salmos e tudo mais. Aí Deus recebe o louvor, porque ele diz assim: mas logo antes tinha falado em um coração cheio de compaixão, bondade, mansidão, paciência, perdão, amor e paz, habitado pela riqueza da minha palavra. E logo depois ele ensina: tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele, Jesus, a Deus Pai. Olha o que a Bíblia nos diz. É médico, vai chegar lá para passar o bisturi. Senhor, as minhas mãos são tuas. Oro por toda esta equipe e peço que o Senhor nos abençoe, desde o primeiro corte, desde a primeira incisão. É para a glória dele. Advogado tem que orar pelo cliente. Isso a OAB não diz, mas olha bem que Deus diz. Eu quero acabar com o meu casamento. Meu filho, não faça isso. Casamento é bom. Deixa eu orar por você. Pensa direitinho no que você quer fazer. Dona de casa, os filhos saíram de casa de joelhos. Senhor Deus, abençoa essas crianças, Deus Altíssimo. Colocou a criança na van. Irmã, ora, porque o pessoal da van, os tios da van correm. Bota debaixo da proteção do Deus Altíssimo, irmãos, porque está difícil aí o negócio não está fácil não. Tudo que a gente tem que fazer tem que ser baseado num balãozinho, oração a Deus, porque a minha vida é um constante se inclinar. Eu me inclino à reverência do nosso Deus Todo-Poderoso. E concluo. Pode tocar o piano, Tati, porque aí todo mundo fica tranquilo que o pastor está terminando mesmo. É com seus acordes. Pode começar. Quando nós estávamos em Jerusalém, para você entrar no túmulo da ressurreição, ele hoje ficou com uma porta ampliada. As pedras anteriores foram colocadas pelos servos de Jesus Cristo no sepulcro de Jesus, de maneira com que ninguém pudesse lá entrar andando. Tinha que se inclinar. Hoje a porta é mais ou menos desse tamanho. Eu tenho que me abaixar para passar lá. Pastor Alex passaria rápido. Acho que foi feito, até a ressurreição foi feita para o Alex, viu? Mas você tem que se abaixar. Mas anteriormente você só podia entrar de joelhos segundo a tradição cristã. Como quem diz: eu me inclino diante do meu Deus e do poder da sua ressurreição. Deus não está procurando pessoas de pé nesse santuário. Deus está procurando pessoas prostradas, porque são desses que Ele tira o perfeito louvor. Deus não está sendo adorado através dos altivos que talvez com as suas vozes mais iluminadas possam acender uma luz de brilho e frescor.
nesse lugar. Deus tira o perfeito louvor daquele coração que às vezes nem tem a voz perfeita, mas tem uma atitude de se inclinar ao entrar diante do Deus Todo-Poderoso. Eu não sei quanto a vocês, mas eu me inclino diante desse Deus poderoso, porque eu saí das garras de Satanás. Satanás cirandava com a minha vida, Satanás dominava a minha vida, e eu saí dos braços do diabo para os braços daquele que me sustenta hoje. Eu quero adorá-lo, e é por isso que cada canção que fala de coração eu bato no meu peito e digo: Senhor Deus, me lembra que eu sou humano. Eu me inclino diante de Ti, porque grande e maravilhoso é o Senhor, muito digno de ser louvado. Por favor, meu irmão, talvez você esteja há tantos anos na igreja, mas o seu coração jamais se encurvou. Você gostaria de que as coisas fossem do teu jeito, mas tem que ser do jeito de Deus. Não é do jeito que a gente pensa, é do jeito que Deus deseja. E só um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. E se você tem um coração quebrantado e contrito, eu te garanto, Deus não despreza. Você já está encurvado. O teu genuflexório é a tua alma, é o teu coração. E aí, é claro, tudo que proceder dos teus lábios vai encantar o nosso Deus. Vai encantar o nosso Deus, porque Deus está procurando esses adoradores. Sabe o que a língua grega diz a respeito de procurar adoradores? É como se Deus estivesse com uma vela na mão, ou uma lâmpada na mão, procurando os verdadeiros adoradores. É um símbolo, porque talvez você até hoje não se encurvou diante do seu Deus Todo-Poderoso. Faz muito tempo que Deus não te vê de joelhos. Faz muito tempo que Deus não recebe as tuas lágrimas. Faz muito tempo que você controla a tua vida. E Deus te diz nesta noite: filho, ando com saudades de você. Faz muito tempo que você não se encurva diante de mim. Eu lhe dei tudo o que você possui. Te dei dons, talentos, habilidade, capacidade, mas você ficou dono de você. Você não se encurva mais diante de mim. Tome cuidado, porque o nosso Deus também é justo. Não é nada ameaçador, mas preste atenção. O deserto que talvez você esteja vivendo, a sequidão de estio que você está aí na tua alma, é prova que Deus te ama. E Ele te diz nesta noite: vem, filho meu, venha beber da água da vida. E eu quero que rios de água viva fluam do teu interior. Tua vida está seca. Eu quero molhar esta terra. Eu quero adubar esta terra. Eu quero ver frutos na sua vida. Mas esse fruto só pode começar quando nos inclinarmos perante Deus. Às vezes a gente diz assim: irmãos, vamos orar. Feche seus olhos, incline a sua fronte. E todo mundo diz: ah, pastor, Deus ouve tudo, pastor. Estou segurando a cadeira em nome de Jesus. É povo que com os lábios cantam louvores a Deus, mas o coração desse povo, Deus não está perto, está longe. Por isso eu vou pedir para você, se você pode agora nesse santuário ficar em pé, se você pode encurvar a sua fronte,
como quem se inclina para o Deus Altíssimo, em respeito à santidade do Deus Altíssimo. É um gesto. É claro que você pode orar em pé, deitado, numa fornalha quente, no ventre de um peixe. Você pode orar em qualquer lugar, meu irmão, mas é espontâneo nosso. Encurvar a nossa fronte, dizendo: Pai, eu me inclino diante de Ti. Sou pecador, indigno do Teu amor, mas o Senhor me amou. Indigno do Teu perdão, mas o Senhor me perdoou. Indigno de ser aceito, mas o Senhor me aceitou. Indigno de ser recebido, mas o Senhor me recebeu. Indigno de ter parte contigo, mas o Senhor me deu uma parte contigo. Indigno de ser chamado teu filho, mas o Senhor me fez filho teu. Indigno de ser amado pelo Senhor, mas o Senhor me ama. Por isso eu me inclino diante do Senhor e faço diante de Ti esta oração. Deus Altíssimo, o Senhor está precisando de mais pessoas inclinadas para o Senhor nesta igreja. Quebra o coração dos teus filhos, ó Deus. Esmiuça esses corações. Ó Deus Altíssimo, olha para este povo que se chama pelo Teu nome. Não queremos parecer com o velho Israel, mas queremos parecer com um novo povo, o povo da nova aliança. Senhor Jesus, nos perdoe. Quantas vezes deixamos de Te amar, deixamos de testemunhar, deixamos de verbalizar a Tua palavra simplesmente por uma conveniência humana, por medo dos outros homens, por medo do que os outros vão pensar a nosso respeito. Espírito Santo de Deus, quantas vezes estamos cheios da nossa humanidade e Te deixamos preso num quartinho qualquer da nossa existência. Tu habitas em nós, mas não é dono do nosso ser por inteiro. Ó Espírito Santo de Deus, queremos entregar todas as chaves, até daqueles quartos mais obscuros, para que o Senhor entre e arrume esse quartinho bagunçado e habite em nós com poder e autoridade. Deus nosso Pai, não queremos nos esconder do Senhor, queremos nos inclinar diante de Ti, dizendo com as nossas faces inclinadas que só o Senhor é Deus, digno de ser louvado. E com esta atitude queremos dizer ao Senhor: não nos encurvaremos diante de qualquer outro Deus, porque só o Senhor é Deus. Não haverá nenhum homem na face da terra que merecerá a minha face inclinada, porque só o Senhor é digno desta inclinação, deste prostramento, deste nosso se inclinar em amor diante de Ti, ó Deus. E com isto queremos dizer que estamos neste mundo não para fazer os nossos patrões ricos, mas estamos para fazer o Teu reino grande sobre a face da terra. Não estamos aqui para, na verdade, desfrutar do que o Senhor tem nos dado. Estamos aqui para servir ao Senhor com tudo que temos, ó Deus. Nós não estamos diante de Ti para recebermos alguma coisa de Ti. Estamos na Tua igreja, em cada ajuntamento, para Te entregar, para Te servir, para Te adorar, para nos inclinar diante de Ti, ó Deus. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Quantas e quantas vezes nos reunimos aqui para pior,
e não para melhor. Espírito Santo de Deus, muda o foco nosso e que possamos nos inclinar diante de Ti e que possamos Te adorar em espírito e em verdade, porque o nosso prazer e a nossa alegria está com os nossos lábios em Te bendizer, em Te elogiar, em Te adorar, ó Deus. Por isso, com glórias, hosanas, aleluias, Te exaltamos, rendemos honra ao Senhor, Te bendizemos, porque o Senhor é um grande e poderoso Deus. Com os nossos lábios humanos, sim, mas com um sentimento de genuína adoração, numa noite como esta, Te bendizemos com glórias, hosanas e aleluias, porque grande e maravilhoso é o Senhor e muito digno de ser louvado. Te exaltamos, Te bendizemos com os nossos lábios, porque pequenos somos, indignos somos. Na pessoa de Cristo Jesus, o Senhor nos fez aceitáveis. Oh Senhor Deus, continue nos olhando através da pessoa bendita do Teu Filho Jesus, porque se não fosse assim, seríamos consumidos, seríamos destruídos. Olha gentilmente para nós através deste filtro lindo e magnífico, o sangue do Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor Jesus, e o dia que o Senhor voltar para buscar a Tua igreja, aqueles que são seus, a gente não vê a hora de ser coroado. Vamos nos sentir tão indignos naquele dia. Coroados de quê? Pois nada somos. Mas Senhor Jesus, aquela coroa nós vamos colocar aos Teus pés, porque digno, lindo, maravilhoso é o Senhor. Pai de amor, enquanto ainda não somos coroados em glória, aceita o louvor da Tua igreja. Recebe, ó Deus, a adoração do coração que não pode cantar. Receba, ó Deus, a genuína adoração daqueles que são Teus, numa antecipação sublime, porque Tu és o Deus que não muda. Tu és o mesmo Deus hoje como o Senhor foi no passado, e o Senhor o será eternamente. Nós queremos Te adorar, ó Deus, e cada vez que abrirmos os nossos lábios, queremos fazer isto diante de Ti, nos nossos carros, andando pelas ruas, pelos corredores da igreja, em nossos lares, em nossos locais de trabalho. Haverá louvor, haverá adoração. E se tudo isso um dia for proibido, ninguém vai impedir que no recôndito do nosso lar, no quarto secreto da nossa existência, nós possamos Te adorar em espírito e em verdade. Nos faça adoradores e nos despeça agora com a Tua bênção e com a Tua paz, porque nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção dos apóstolos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora até a eternidade. Amém e amém. Abrace seu irmão em Cristo e diga a ele: eu sei que você é um adorador. Eu sei que você é um adorador, uma adoradora. Pastor Adalberico encontra com vocês aqui à minha direita, enquanto abraçamos em amor os nossos visitantes. Vão em paz, irmãos. Que Deus
nos abençoe e nunca se esqueça que em boas novas a gente sempre se encontra.